Oi, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais esse dia, digamos assim, iluminado, feliz, né? Mais um dia nosso de trabalho. Bom, galera, nas últimas aulas nós falamos sobre a questão do poder, da questão da dominação para o Weber. Falamos também sobre as principais características do Estado moderno, né? Essa questão de um exército, da formação de um corpo burocrático para a administração de um país. Hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre república e monarquia e vamos falar também sobre a questão do chefe de Estado e chefe de governo. Então vamos lá, gente. Quando eu falo a respeito da monarquia, a monarquia ela é o regime de uma única pessoa. Ah, professora, era aquela monarquia absolutista? Aí eu vou dizer assim para você, pode ser. Só que hoje, né, não existem mais monarquia, o absolutismo já caiu há muito tempo, ou seja, aquele rei que ele era centralizador, que ele reunia ali as funções de executivo, legislativo e judiciário. E hoje, né, nos países em que existe a monarquia, por exemplo, eu tenho Inglaterra, eu tenho a Espanha, né? Eu tenho alguns, digamos assim, micro-reinados, por exemplo, Mônaco, né? É um principado. Eu tenho a Dinamarca, né? Todos esses países são monarquia. Como característica, a gente tem o quê? A questão do poder hereditário. O poder é transmitido de maneira hereditária, né? Justamente seguindo as ordens presentes no estatuto daquele país. Geralmente, o filho mais velho do rei ou da rainha torna-se rei, assim por conseguinte. Hoje, qual é o país da monarquia no mundo? As monarquias hoje, em geral, elas são parlamentares. O que isso significa? Significa que o rei, a rainha, enfim, ele tem o poder de chefe de Estado. Aí você vai dizer, professor, o que é um chefe de Estado? A gente pode apontar como chefe de Estado aquela é a representação máxima, né, de um país, dos ideais de um país. Então vamos pensar no seguinte, o rei ou a rainha, ele tem uma função diplomática, né? Eu tenho um presidente ou um rei de um outro lugar. Então ele tem essa função de recepcionar, de receber, né, esse papel diplomático, de abaixar ânimos, né? Mas principalmente o rei ou a rainha, né? Ele tem a função de ser uma representação das instituições daquele país. Ou seja, quais são os ideais, né, presentes naquele país. Vai ser aquela instituição que vai assegurar a Constituição, a lei. Ela tá ali para assegurar o cumprimento da lei. Ela tá ali para dar um norte, né? O nosso país ou nossa nação, ela é pautada pelos seguintes valores: honestidade, não sei o que, serviços públicos de qualidade. Então, a função do rei e da rainha é uma função mais nessa quesito da diplomacia e de assegurar, né, a independência dos poderes, de assegurar, de garantir o cumprimento das leis da Constituição, em especial
né? Então ele é um guardião da instituição, um guardião das regras daquele país. Como eu falei para vocês que as monarquias são parlamentares, eu falei para você que o rei, ou a rainha, ele tem este papel mais diplomático. Aí você vai falar assim, professora, e essa parte de administração mesmo, de colocar a mão na massa, de fazer o programa de vacina, de fazer um programa, sei lá, de casas populares, de cuidar do serviço, da saúde, da educação, com quem fica isso? Vamos dar um exemplo da nossa monarquia mais conhecida, tá? Que é a monarquia inglesa. Então, eles têm um parlamento. O parlamento lá é dividido em duas casas. A Câmara dos Lordes, né, que é composta pela nobreza, né? E a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, ela é pequena, tá? E a Câmara dos Comuns, ou seja, todos que não são nobres, né? E através de eleições podem ocupar uma cadeira. Então, dentro da Câmara dos Comuns, não é da Câmara dos Lordes, vai ser eleito o que eles vão chamar de primeiro-ministro. Na Alemanha, por exemplo, eu vou ter a função da chanceler. Professora, mas a Alemanha é uma monarquia? Não, eu vou explicar posteriormente. Mas você pode ver essa função administrativa com o nome de premier, de chanceler e de primeiro-ministro, tá? Você pode ver, e esses três nomes referem-se a essa função administrativa do Estado, que a gente vai dizer que é o chefe de governo, ok? Qual a função do chefe de governo? Trabalhar justamente essa administração, fazer os programas sociais, né? Cuidar da questão econômica, né? Negociar entre os partidos. O chefe de governo, ele tem que ter maioria política dentro desse Congresso para que ele possa governar. Por exemplo, qual um dos maiores problemas do país hoje, né, do nosso país? É exatamente esse, porque todos os governos que se seguiram, né, nos últimos anos, eles não têm maioria no Congresso, né? Então, para conseguir governar, tem se utilizado de meios assim bastante escusos, né? E aí vem vários escândalos de corrupção. Depois, posteriormente, a gente pode falar sobre isso, tá? Então, chefe de governo, função administrativa, tá? Bom, professor, e a república? Quando eu falo de república, eu tô falando do governo, né, em teoria, assim, na designação da palavra, da res pública, de um governo que está na mão do povo, né? Quando eu falo, por exemplo, aristocracia, eu tô falando do governo dos melhores, né, dentro de uma nação. Quando eu falo de república, res pública, governo, né, do povo, governo de todos. Nesse governo de todos, a maior parte das repúblicas, eu tenho o quê? Uma liderança, essa liderança, ela é eleita, né? Eu tenho um processo eleitoral, ele ganha. E aí eu posso ter repúblicas presidencialistas, que é o caso do Brasil, e eu posso ter repúblicas parlamentaristas, que é o caso, por exemplo, da Alemanha. República presidencialista. Eu vou reunir no presidente a função de chefe de Estado e também de chefe de governo. Ou seja, além dele ter essa função diplomática, além dele ter que ter essa função de representante daquele maior defensor da Constituição, além dele direcionar, né, o caminho da nação, ele também tem que ser um chefe de governo, ou seja, ele tem que lidar com coisas práticas, né? Programas para saúde, para educação, estrada, transporte, regulamentação da economia, enfim.
Na Alemanha, você tem um presidencialismo, existe um presidente. E o presidente, ele é eleito, e esse presidente, ele é chefe de Estado. É como se ele fosse a rainha da Inglaterra, tá? Ele tem essa função da preservação e de garantir o cumprimento da Constituição. E, vou ser sincera, não sei o nome do presidente da Alemanha, mas eu sei o nome da que se diz a chanceler, da que é a chanceler alemã, que é Angela Merkel, né? Que é uma das lideranças europeias mais atuantes no mundo. Então, o presidente fica com essa questão de garantir e ela fica com a questão administrativa, né? Lidar com a questão da moeda, das questões sociais, criação de emprego, né? Incentivo à ciência e tecnologia. Tudo isso é função dela. Bom, gente, eu coloquei para vocês, eu fiz para vocês um material, um PowerPoint, em que eu coloquei vídeos, tá? E eu queria que vocês dessem uma olhada. Alguns são curtinhos, outros um pouco mais longos, né? Só tem um mais longo, os outros são mais curtinhos. E que vão mostrar a postura de chefes de Estado e chefes de governo nesse momento da pandemia, na questão do Covid-19. Então eu vou colocar um vídeo, um pronunciamento da Rainha da Inglaterra. Você tem que pensar no seguinte, em 70 anos de reinado, é o 5º pronunciamento que ela faz à nação, né? Ou seja, ela sempre que vem a público por uma questão muito séria, digamos que o trabalho da família real nos bastidores, tá? Então ela sempre vem por uma questão muito séria. Então ela vai dar uma mensagem ao povo britânico para essa questão do Covid. Também coloquei uma do primeiro-ministro, que é o chefe de governo, o Boris Johnson, também numa fala sobre a Covid-19, e coloquei 2 exemplos de países em que eu concentro as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Eu coloquei Alberto Fernandes, que é presidente da Argentina, aqui do lado, e botei também um exemplo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. E aí eu coloquei com exemplos de posturas de chefe de Estado e chefe de governo. Aí você vai falar assim, mas professor, por que você botou da Argentina e do Brasil tudo parecido? Para que vocês analisem as falas, analisem o discurso dos dois, tá? Desses 2 presidentes da América Latina que estão lidando com um problema igual, mas tratando de maneira muito diferente. Então eu quero que vocês analisem essa questão dessa postura de ambos como chefe de Estado e de governo e me digam, depois da nossa aula, quem que você acha que está cumprindo melhor esse papel? Tá? De acordo com as características que eu falei anteriormente, ok? Um grande beijo!